Boa noite, queridos e queridas, né? Boa noite a todos aqui. Nós vamos iniciar essa sessão com um pouco de atraso em função de um atraso de término de uma outra sessão que estava ocorrendo. Primeiro é um prazer aqui, eu quero agradecer à organização pelo convite de coordenar essa mesa. Eu sou Valcler, sou médico sanitarista e atualmente ocupo a vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz. Eu vou imediatamente convidar os nossos participantes, nossas participantes. Débora Malta, por favor. Débora, muito rapidamente, graduada em Medicina, por Juiz de Fora. Atualmente é professora adjunta e pesquisadora da Escola de Enfermagem da UFMG e está hoje cedida ao Ministério, onde é diretor do Departamento de Análise de Situação de Saúde da Secretaria de Vigilância e Saúde. Nossa outra participante, nossa próxima convidada é Ronice Maria Pereira, também médica, aqui formada pela Universidade Federal de Pernambuco, e fitoterapeuta também, importante, né? Então vamos aqui, botar aqui, né? E fitoterapeuta, eu estou resumindo aqui, né? Tem um doutorado de Educação pela Universidade de Sherbrooke e pós-doutorado em Avaliação de Programa de Saúde da Universidade de Montreal e atualmente é diretora do Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento Social, o NUSP, da Universidade Federal de Pernambuco. Nós vamos aqui para tentar fazer com que a gente tenha o máximo de tempo para explorar aqui as nossas apresentadoras. Nós vamos pedir mais ou menos um tempo de 15 a 20 minutos de apresentação para cada uma delas e depois vamos tentar abrir para o debate de tal forma que a gente consiga esticar aí, pelo menos até umas 6h30, podendo abarcar aí o interesse de perguntas que possam surgir da plenária. Então, por favor, vamos sentar. Então, eu vou passar imediatamente. Hoje, nossa mesa aqui tem como objetivo trabalhar um pouco a Conferência de Helsinki, né, e os resultados da conferência, que teve uma preparação, inclusive, aqui no Brasil, onde várias pessoas aqui puderam participar, e tratou do tema saúde em todas as políticas. Então, nada mais adequado do que nós trazermos esse tema para cá hoje e podermos, nesse final de dia, tratar do assunto, tá? Então, eu vou passar imediatamente, Débora, sua apresentação já está lá, então eu aviso quando tiver aí 15 minutos decorridos para a gente poder tocar. Vamos lá. Obrigada, Valcler. Bom, Perdão, gente. É uma falha minha aqui. O Rômulo Paes, ele não pôde comparecer a essa mesa, teve um compromisso de última hora, uma convocação do novo ministro, na verdade, do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores. Aí, em função disso, ele pediu 1000 desculpas a todos, a organização e a todos os presentes, mas ele não poderia deixar de comparecer a esse compromisso e, por isso, não vai compartilhar conosco aqui a mesa. Desculpa, Débora, esqueci desse... Então, eu ia justamente dizer primeiro o porquê dessa mesa, né? Foi até uma proposta do Pellegrini, nós e mais Então, essa foi uma proposta do Pellegrini, até para que a gente estivesse dando, de alguma forma, um feedback, né, da Conferência Global de Saúde em Todas as Políticas, que aconteceu agora em junho, na Finlândia. E nós tivemos enfim, a honra, né, de participar, eu, Ronice, Zohar participou também, e o Rômulo e o Marco Ackermann, e a ideia é que a gente pudesse aproveitar esse momento, até porque tem toda a sintonia, né, com a Conferência Global de Determinantes que aconteceu no Brasil e agora com a primeira Conferência de Determinantes aqui do Nordeste, para que a gente pudesse estar, de alguma forma, fazendo um balanço, né, e também apresentando, isso já faz parte também, o Pellegrini conseguiu imprimir, garantir que todos vocês tivessem uma cópia da declaração de Helsinki. Em geral, as cópias das declarações, elas viram os nossos documentos, os nossos instrumentos de trabalho. Então, esse era o objetivo, e o Rômulo, ele fez, digamos, a fala mais importante do país, né, na conferência.
e ele infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas a conferência ela já havia sido um longo período, né, de preparação. Eu também participei do comitê de organização, e desde o início foi inclusive pautado pela organização da conferência a necessidade do Brasil fazer parte, né, de uma das mesas centrais. Na verdade era até a primeira mesa, depois da mesa de abertura, e na sequência foi a mesa onde o Dr. Rômulo Paes apresentou a experiência do Bolsa Família, e isso foi, de alguma forma, muito requisitado, e a gente achou que era uma grande oportunidade de apresentar para o mundo não só a experiência, mas também já resultados, né, do ponto de vista da redução da miséria e também os efeitos positivos na mortalidade infantil. E, enfim, eu acabei nem trazendo também os elementos fundamentais da apresentação do Rômulo, até porque eu esperava que ele estivesse aqui. Mas foi realmente uma apresentação que orgulhou a todos nós brasileiros e os latino-americanos. Bem, então eu vou passar rapidamente, não só um balanço, mas também nós tivemos algumas mesas de brasileiros, e eu também apresentei um tema sobre o pós-2015, e eu queria também entrar nessa discussão, até porque eu acho que nós estamos com muito atraso nessa discussão no Brasil. Bem, então, essa conferência, né, de Ottawa, Helsinki, ela vem sendo preparada, foi preparada por mais de 2 anos. Eu acho que esse também foi um aprendizado, né? Eu acho que a OMS ela tem sempre um longo período de planejamento, de preparação, e a gente, às vezes, não tem essa oportunidade, até porque, enfim, são, às vezes, inúmeros eventos, e isso, de alguma forma, marca bastante, né, do ponto de vista até da qualidade do evento e dos improvisos, né, reduz bastante os improvisos. Bem, ela foi organizada, uma parceria entre o Ministério de Assuntos Sociais e Saúde da Finlândia, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, ocorreu agora, 10 a 14 de junho, e o público-alvo eram, então, representantes dos países, né, de alto e médio escalão, dos Estados-membros, dos governos, ONGs e também especialistas no tema. Com isso, não é uma conferência, digamos, aberta, né, é uma conferência onde os países eles têm 1 ou 2 indicações, e dessa vez, inclusive, foi a orientação para que houvesse um equilíbrio entre os participantes da saúde e os participantes de outras políticas, de outros setores. No caso do Brasil, então, toda a nossa negociação foi com o Ministério do Desenvolvimento Social, até porque foi o tema central da conferência. Nós tivemos, então, a distribuição em 8 sessões plenárias, e além de 24 sessões paralelas, e também um dia, que eles chamaram um dia da Europa, até porque a conferência ela foi realizada na Europa, e nesse dia foram apresentadas várias experiências do continente europeu. A conferência anterior foi na África, em Nairobi, né, e também ocorreu um dia dedicado à África, né, e uma plenária final, onde essa carta ela foi apresentada e aprovada. E a carta também ela foi precedida de toda uma consulta aos países. Também na reunião que nós fizemos no Brasil, nós mandamos sugestões, e depois a Ronice vai detalhar um pouco mais dessa reunião preparatória, né? Bem, então, os objetivos, né, dos documentos seriam, então, defender sobre o tema da saúde, inseri-lo na agenda de outros setores, né? Eu acho que essa não é a última versão da apresentação, mas, enfim, agora vamos nessa mesmo, né? Então, direcionando os países membros para suas ações concretas, né? Foram feitas, então, alguns documentos preparatórios, né? Tanto a declaração da conferência,
documentos técnicos que orientaram as sessões paralelas. E nós tivemos também a distribuição na conferência de um livro que é bem interessante. Assim, eu não sei exatamente como acessar esse livro, né? Eu acho que ele não está disponível no site. Já está? Qual livro? É aquele livro que eles distribuíram na conferência, Saúde em Todas as Políticas, que foi uma participação... Eu ia trazer, estava com ele. Isso. Depois a gente, então, verificando o site, passa o link para vocês. E ele foi feito, coordenado pelo Ministério da Saúde da Finlândia, pelo OMS, convidados. E também tivemos a participação de uma brasileira, a professora Vera Costa e Silva. Atualmente ela está na ENSP, né, na Fiocruz. Ela escreve, né, lidera um dos capítulos sobre o tabaco, né? Enfim, então a estrutura do evento era esse: no primeiro dia um evento de confraternização, depois a plenária de abertura, e as sessões, em geral a gente tinha uma sessão plenária seguidas das sessões paralelas, né? Foram então 8 sessões plenárias e 24 sessões paralelas, né? E na quinta-feira nós tivemos então esse dia dedicado às experiências europeias e também algumas visitas a algumas experiências lá da Finlândia, né? Então, nós tivemos nessa sessão inicial, né, da plenária do primeiro dia, a apresentação do Rômulo, né? Então, na verdade, o Rômulo estava representando o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Ele já foi, para quem não conhece o Rômulo, ele já foi secretário executivo, né, do MDS. Atualmente ele está no PNUD. E ele, enfim, além de ter todas essas funções no MDS, né, executivas, ele também é um pesquisador, um investigador, né, e tem muita publicação nesse campo, né, avaliando exatamente a efetividade do Bolsa Família nas políticas sociais, né. Então, essa apresentação, ela teve uma grande repercussão, um grande impacto, né, e, enfim... e também, de alguma forma, nós vimos, tanto pelas repercussões, como também do próprio vídeo que foi apresentado na plenária inicial, o Bolsa Família é tido como uma experiência de sucesso, né, internacionalmente, e tem uma menção específica, né, inclusive no vídeo inicial, que faz a abertura e esse balanço, né, de Ottawa até Helsinki, né? Então, o vídeo, inclusive, está disponível no meu último slide. Eu tenho um link que depois, se vocês copiarem, vocês podem entrar, então, no site onde a Organização Mundial de Saúde já acessou, disponibilizou todos os documentos. Todas as plenárias, elas foram gravadas, as sessões paralelas não, mas as plenárias centrais todas foram gravadas. E esse vídeo ele está de fácil acesso porque ele é logo na abertura. A abertura foi feita, inclusive, com a presença do presidente, da ministra, né, da Saúde. Na sequência aparece um vídeo, é um vídeo de 10 minutos. Eu queria, inclusive, que a gente tivesse conseguido baixar o link e apresentar para vocês, mas ele não é qualquer computador que roda, porque alguns sites eles bloqueiam, mas aí vocês podem depois fazer isso de casa. E foi bem interessante que já no vídeo inicial já anunciava, então o Brasil foi citado várias vezes, tanto, enfim, pelo Bolsa Família, pelo Programa de Redução da Miséria, quanto também pela Conferência Global, né, de Determinantes Sociais, e pela Rio+20. Então, a gente é citado pelo menos 3 vezes no vídeo, né? Então, isso foi bem interessante. Nas sessões paralelas, nós, então, na programação estava o professor Paulo Bus, e aí trazendo a experiência dos medicamentos e, enfim, como isso, né, da política de assistência farmacêutica no Brasil, ela contribui também
como, enfim, reduzir as iniquidades em saúde, ele não pôde viajar, e aí o professor Marco Ackermann fez a palestra, né? Tivemos também uma apresentação da professora Vera Costa e Silva sobre a questão da regulação, os conflitos de interesse, e aí toda a experiência dela no marco aí do tabagismo, né? Também teve um grande interesse, né? E a Vera, inclusive, é uma das autoras desse livro. E eu fui convidada para fazer uma apresentação na perspectiva do Brasil da questão do pós-2015, né? Na verdade, foi até o Alberto Kleiman, que também não pôde participar, e eu falei pelo Brasil. Eu coloquei esses últimos slides até para a gente fazer essa reflexão, tá? Bem, e nós participamos o tempo todo. Eu acho que uma outra coisa que vale um registro é a própria participação da delegação latino-americana. E nós tivemos pelo menos 2 reuniões plenárias, e onde nós conseguimos fazer uma coordenação em relação ao documento da declaração final. Além de encaminharmos todas as sugestões da reunião do Brasil de fevereiro, né, nós também fizemos essa coordenação, e aí foi outro brasileiro, Dr. Luiz Galvão, da OPAS Washington, e aí a gente conseguiu também, digamos, avançar, né, em relação a essa declaração da conferência, né. Um outro destaque também que eu gostaria de fazer foi em relação a uma das plenárias, a apresentação da Colômbia, a ministra, né, do Equador, desculpa, a ministra do Desenvolvimento Social do Equador, onde eles apresentaram a experiência, né, enfim, de integração e de melhoria dos indicadores e de ação integrada. E aí é a própria saúde em todas as políticas, né, onde além, enfim, do desenvolvimento social, da saúde, da educação, é toda uma integração e articulação de políticas e já produzindo melhoria nos indicadores da qualidade de vida num tempo aí tão curto, né. Bem, então nós também preparamos, e aí as experiências, né, brasileiras de integração de saúde de todas as políticas. Foi feita uma publicação pela OPAS Washington, isso, Ronice trouxe então para vocês, onde nós levamos experiências que foram selecionadas, né, no país como um todo. Nós divulgamos e tivemos a aplicação, né, dessas experiências pelo site, e aí seguimos um fluxograma, né, que foi então preparado pela OPAS Washington, onde então essas experiências elas foram compreendidas, né, por um grupo de especialistas como sendo experiências que reuniam de alguma forma toda essa articulação, essa integração, né, e produzindo, então, melhoras nos indicadores e na qualidade de vida. Então, essas foram as experiências que foram apresentadas nessa publicação e aí divulgadas para todos os participantes. A experiência do Bolsa Família, que não só teve a divulgação na publicação, mas também pela apresentação do Dr. Rômulo Paes. A discussão da intersetorialidade como estratégia para a redução da morbidade por acidentes de trânsito, da experiência da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, programas de ambientes verdes e saudáveis, construindo políticas públicas integradas na cidade de São Paulo, o programa Saúde na Escola, que foi até apresentado então pela equipe do Ministério da Saúde, em parceria com o MEC, a rede de municípios saudáveis de Pernambuco, que foi então levado pela Ronice e toda a equipe aqui de Pernambuco, a Política Nacional do Controle do Tabagismo, então a experiência brasileira, reunindo aí 16 ministérios, nas ondas do rádio, a comunicação em saúde na rádio comunitária, essa é de Porto Alegre, e o papel do Núcleo de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde na articulação com a rede de atenção a pessoas em situação de violência,
da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, né? E duas dessas experiências, inclusive, nós tivemos a oportunidade de contar com elas presencialmente. Então, Pernambuco, né, a professora Ronice, e em Campinas também nós tivemos a presença de duas representantes, né, da Naoco. Bem, então, e a Valéria. Nós tivemos, então, 667 pessoas de 122 países. Então, realmente foi bem representativa. É diferente, às vezes, até a forma... Nós tivemos a experiência aqui da OMS no Brasil, mas é sempre uma experiência por representação. Então, o número de participantes não é tão grande, mas é amplamente representativo e participativo. Então, estavam lá 122 países e que isso também esperamos que se reflita do ponto de vista de comprometimento global, né? E também, além dos 122 países, 200 participantes da Finlândia, do OMS, de agências da ONU, parceiros internacionais, regionais e de organizações não governamentais, né? Uma expressiva participação das ONGs, muito mais de ONGs que têm representação global, né? Então, foi elaborada uma declaração da conferência, né, que foi divulgada amplamente para os países, né? Então, as assessorias internacionais e os governos, né, eles participaram na preparação e na elaboração, e também durante a conferência ela foi disponibilizada e nós pudemos modificar, né, alguns pontos, e tivemos pelo menos umas 3 versões só durante o evento, né? Então, essa declaração ela visa assegurar e reafirmar o compromisso, né, colocando a saúde em todas as políticas, né? Então, enfim, depois, alguma coisa aconteceu aqui. Bem, então, os participantes, de alguma forma, nessa declaração, eles reconhecem que os governos têm uma série de prioridades, né, na melhoria da saúde, na busca da equidade, né, e que a saúde, então, ela precisa ser considerada na elaboração das políticas, não só nas políticas setoriais, mas no conjunto das políticas, né. Então, como é que você deve desenvolver medidas eficazes e efetivas, né, para proteger as políticas sociais. E um ponto que esse, inclusive, foi muito levantado pela delegação latino-americana, que é a questão das parcerias e dos conflitos de interesse possíveis nas parcerias. Então, algumas já há um consenso global que não são proscritas, né? Então, não se admite hoje parcerias nenhuma, de nenhum modo, por exemplo, com a indústria do tabaco, mas algumas outras, isso não é tão claro, especialmente em relação à indústria de alimentos, né? Então, se alertou também muito sobre a questão de conflitos de interesse. E, enfim, que a política sempre busque a redução, né, das desigualdades, a busca da equidade em saúde, né? E aí, na declaração, isso está pontuado, a priorização da saúde e da equidade como uma responsabilidade central dos governos para com os cidadãos, reconhecendo a necessidade imperiosa e urgente de uma coordenação política eficaz para a saúde. Então, como é que se faz essa coordenação? De alguma forma, a gente até pontuou, até em função da própria consulta que nós fizemos no Brasil, que o nome saúde em todas as políticas, enquanto até o nome da conferência, como tema central da conferência, ok, mas que enquanto algo conceitual poderia até significar alguma coisa em termos de hierarquia e precedência em relação aos demais setores, e que isso era algo que conceitualmente nós achávamos que nem deveríamos internalizar esse termo como um sinônimo, por exemplo, de intersetorialidade, né? Mas a conferência ela expressa muito, né, a declaração, que isso exige vontade política, coragem, visão estratégica, né? Então, defendendo, né, as mensagens chaves, né, da declaração junto aos governos,
junto ao, enfim, quem elabora as políticas, né, os governos, as instituições, a comunidade, de forma a colocar a perspectiva e a ótica da saúde, né, em prática e como prioridade. Bem, então, tem uma série de apelos aos governos comprometendo-se a lidar com os determinantes sociais de saúde, assegurando estruturas e processos sustentáveis e efetivos que permitam a implementação do enfoque saúde em todas as políticas, fortalecendo a capacidade dos ministérios da saúde envolvendo outros setores de governo e também assegurando, né, a questão do desenvolvimento dos recursos humanos, da capacidade institucional, da habilidade técnica, né, e também um processo de monitoramento transparente, né, mecanismos de responsabilização, né, que construam a confiança do governo também repassando isso enquanto um compromisso junto aos cidadãos. Então, toda a discussão de conflitos de interesse, ela foi colocada, né, para que as parcerias elas sejam firmadas, mas e buscadas, é fundamental, parcerias, né, com a sociedade civil, também com a indústria, se possível, mas muito atenção para possíveis conflitos de interesse, né? Fomentando, né, o engajamento significativo do público e da sociedade civil no desenvolvimento, na implementação, no monitoramento desse processo, né? Bem, então, em relação aos Estados-membros, a OMS se comprometendo também a apoiar os Estados-membros na implementação dessas ações, a trabalhar também com as Nações Unidas e com outros parceiros sobre a agenda inacabada dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e também toda a discussão do pós-2015, né? Então, a gente também tirou alguma coisa mais afirmativa em relação aos processos, né, que já estão aí em curso, em andamento, né? Exortando as Nações Unidas e as outras organizações para trabalharem em conjunto com os Estados-membros, né, permitindo a implementação disso. Então, quer dizer, como é que a família ONU, né, se envolve nessa discussão? Bem, então, meu tempo já está esgotado. Eu queria passar bem rapidamente essa discussão do pós-2015, porque eu não queria perder a oportunidade, até porque eu acho que a gente tem feito muito pouco essa discussão, né, Valcler? Enfim, a saúde, né, acho que isso já está colocado, inclusive, tem uma resolução já específica na última Assembleia Mundial da Saúde em relação ao pós-2015, que eu acho que era interessante também a gente circular isso, né, e dar a divulgação. E aí reafirma que a saúde é um dos direitos fundamentais do ser humano, é central para o desenvolvimento da agenda do pós-2015, né? Então, toda essa compreensão de que a saúde ela faz parte aí do desenvolvimento e do desenvolvimento sustentável, que já foi reiterado, inclusive, nas mesas, né, nas duas mesas, tanto de ontem à noite quanto de hoje cedo, né? E, enfim, toda a discussão aí dos últimos anos, né, em relação à importância da agenda dos ODMs, entendendo que isso traz um comprometimento de todo o governo, né, não é um comprometimento setorial. Então, por isso, a importância de manter a saúde dentro das prioridades dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Enfim, e todo o avanço que isso trouxe para a saúde, né, fazer parte das metas do milênio e também alavancando aí as ações intersetoriais. Bem, na declaração da Conferência dos Determinantes Sociais de Saúde, isso já está expressa, né, saúde, o desenvolvimento, promover todo o compromisso da participação social, reduzir as iniquidades, né, promover as políticas intersetoriais, e também o monitoramento dos progressos, né? Também na Rio+20 nós temos uma série de reafirmações em relação ao desenvolvimento sustentável e a compreensão de que a saúde se insere. Eu trouxe até mais um compromisso que está expresso também aí na declaração da Rio+20 em relação ao próprio tema das doenças crônicas não transmissíveis, né? Entendendo que as metas para o desenvolvimento sustentável só podem ser atingidas na ausência de uma alta carga de doenças transmissíveis e de doenças crônicas não transmissíveis, e onde a população possa atingir um nível de bem-estar físico, mental e social. Nós reconhecemos que a carga global e a ameaça das doenças não transmissíveis constituem um dos grandes desafios para o desenvolvimento sustentável no século XXI.
Bom, isso já está expresso, né? E foi muito uma advocacy e uma ação coordenada, né, do governo brasileiro, onde nós inserimos na Rio+20 questões expressas, né, sobre a saúde. Bem, também para lembrar, eu não sei se vocês todos sabem, mas nós temos um plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, é um comprometimento para uma década, 2011 a 2022, e ele também foi levado, não só pelo ministro da Saúde, mas pela nossa presidenta Dilma, para a reunião da ONU em 2011, que foi uma reunião específica, onde se discutiu o tema da saúde pela segunda vez desde a criação da ONU no pós-guerra, e o tema escolhido foi exatamente doenças não transmissíveis, em função da magnitude da importância na agenda. Bem, eu não vou detalhar o plano, mas ele tem um enfoque não só nas 4 doenças, mas nos fatores de risco, e aí tem toda uma discussão também dos determinantes, né? Discussão de políticas públicas que venham, então, enfim, reduzir não só a carga de doenças, mas também as suas causas, né? A redução do tabaco, garantia da alimentação saudável, redução do uso nocivo do álcool e da inatividade física. Ele tem 3 eixos: promoção, prevenção, cuidado integral e vigilância e monitoramento. Nós temos uma série de metas, e essas metas, elas falam desde a redução da mortalidade por doenças crônicas em 2% ao ano, e também metas de redução dos fatores de risco e aumento aí dos fatores de proteção, né? Então, desde redução da obesidade, do tabaco, do álcool, aumento da prevalência da atividade física, do consumo de frutas, legumes e hortaliças, redução do consumo de sal. E acabamos também de aprovar isso na Assembleia Mundial da Saúde, quer dizer, eu estou dizendo isso de quais são já os compromissos firmados nacionalmente e globalmente, né, já aí no tema, por exemplo, das doenças crônicas. Então, isso acabou de ser aprovado na última Assembleia Mundial da Saúde, por todos os Estados-membros, né? Então, redução da mortalidade prematura em 25% ao ano, e as metas são muito semelhantes às metas do plano de enfrentamento das doenças crônicas do Brasil. Bem, e aqui em relação, então, ao que o mundo inteiro está discutindo, né, em relação às metas do desenvolvimento do milênio. Nós temos aí 8 metas, e que, teoricamente, deveriam ser encerradas em 2015, e ninguém duvida da importância disso em pautar temas, né, definir prioridades de agenda de governos, né? Então, a prestação de contas é feita pela Presidência da República e não setorialmente, e são metas também transversais. Todos esses temas acabam, enfim, alavancando a agenda de diversos setores. E aí a grande pergunta que o mundo se faz: e as metas não concluídas? Em 2015, encerramos o compromisso, por exemplo, e países que não atingiram as suas metas em relação à mortalidade infantil. O Brasil atingiu, vai atingir, aliás, até já antecipou. Mas a mortalidade materna, embora tenhamos feito grandes progressos, ainda temos tempo, mas há uma grande chance de que também o Brasil não consiga concluir a agenda em relação ao compromisso da mortalidade materna. E isso ocorre com a maioria dos países do mundo. Por quê? As metas não eram factíveis? Ou qual a complexidade em relação ao atingimento dessas metas? E a pergunta: na medida que elas não foram atingidas, esse compromisso não deveria ser renovado? Então, essa é a grande discussão. E, de alguma forma, a discussão que está se travando, então, tem todo um comitê que está sendo, enfim, travando essa discussão, são 30 países, o Brasil participa, e quem participa é a ministra do Meio Ambiente, né, a ministra Isabela, mas ainda não há um consenso, né, em relação à inserção de compromissos da saúde ou de metas específicas na saúde na listagem, então, das metas do desenvolvimento sustentável.
Então, essa realmente é um desafio. Acho que fóruns como esse a gente deve aprofundar e criar, eu acho que, movimentos, né? Eu acho que inserir isso em todos os nossos fóruns, né? O professor César Victora tem feito também toda uma liderança global, né, em relação à Sociedade Internacional de Epidemiologia, inclusive levantando o tema da expectativa de vida. O OMS já sinalizou em termos também da questão da cobertura universal, então seriam 2 temas que já estão na agenda, mas eu concluo, então, primeiro, da necessidade da gente aprofundar essa discussão, né? E, sem dúvida, a saúde, ela necessariamente, ela deve estar incluída nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quer dizer, a grande questão, na verdade, tem até 2 questões. Se essas agendas elas vão se confluir, né? Se nós teríamos uma renovação dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, continuando até entendendo que é uma agenda inconclusa e, paralelamente, com uma nova renovação, de novos objetivos do desenvolvimento sustentável. Tem toda uma discussão também na compreensão do que seriam objetivos do desenvolvimento sustentável. Já também há uma grande compreensão da importância de serem transversalizados e também uma certa percepção de que, enfim, de alguma forma, a saúde foi muito contemplada na rodada anterior, né? Então, o que a gente está trazendo até como alerta é que a gente precisa colocar isso enquanto uma prioridade, inserir na pauta. Eu acho que tem todo o tema das doenças crônicas, também das causas externas, né? Já temos um indicador específico, um comprometimento da Assembleia Mundial da Saúde em relação às crônicas, mas isso é um compromisso setorial, né? Além disso, estar nas metas do desenvolvimento sustentável seria algo fundamental para a gente alavancar as agendas. Então, toda essa discussão, como é que a gente integra essas agendas, e, enfim, o que também já está sendo levado tanto pelo OMS, né, como os compromissos em relação à cobertura universal, quanto toda a discussão da expectativa de vida que tem sido trazida por outros atores. Eu acho que isso deve estar, então, nas nossas agendas. Aqui o link, que aí depois vocês podem estar copiando, e aí vocês vão ter muito mais informação, detalhes, as apresentações, fotos, alguns vídeos que foram deixados aí na página do OMS. Obrigada. Pede para colocar de novo, por favor. Isso, obrigado. Obrigado, Débora. Vou passar imediatamente para a Ronice, só avisando já que teremos um jantar às 19 horas. Portanto, a ideia é que a gente possa ter um tempo de debate, um tempinho para depois podermos nos encaminhar lá para o... Bom, enquanto eu estava enrolando aqui, avisando o jantar, acho que já pode retirar e colocar outra apresentação. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui. A princípio eu quero só fazer, uma bobagem, mas é que os alunos aí fora que eu encontrei faziam: professora, eu pensei que tinha outra professora, Ronice, aqui todos me conhecem, Ronice Franco de Sá, aqui está Ronice Maria Pereira, eles vieram perguntar, então meu nome é esse mesmo. Mas, então, aqui que passa, deixa eu ver aqui, é porque também faz parte aqui. Então, bom, eu tive uma conversa, não é, com Débora sobre a mesa, e a gente combinou um pouco para que eu falasse um pouco da preparação do Brasil e de explicar um pouco por que a gente chama saúde em todas as políticas. Eu quero só falar, acho que o Matida está aí. Álvaro, cadê você? Ele fala: eu acho esse termo tão metido, né? É metido. Saúde em todas as políticas.
Mas a ideia não é que a saúde vai interferir em todas as políticas, né, gente? É que a gente preste bem atenção às políticas que impactam na saúde e a gente tente fazer a interlocução com essas políticas. Então, a proposta de saúde em todas as políticas, aí a gente coloca até uma foto da abertura da conferência em Helsinki, devido à mudança no contexto mundial mesmo, desde a Conferência de Ottawa, com a necessidade hoje de inovações sociais, apresentando as novas soluções nas formas de organização, de interação, de aprendizagem, de comunicação, e que a gente também fique atento às questões afeitas a determinações também políticas e econômicas. Acho que eu estou pegando o lugar certo. E aí, eu queria falar um pouquinho da trajetória. Tem aí foto sua e da Zohar ali na conferência. Ó, né? Então, a nossa trajetória brasileira para a saúde em todas as políticas, nós temos o Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde, que, junto com o GT de Promoção da Saúde e Desenvolvimento Local Integrado Sustentável da Abrasco, trabalhou para organizar um documento brasileiro com reuniões mensais, as reuniões do Comitê Gestor, discussão entre os membros do GT, e nós tivemos um encontro regional em fevereiro, onde o documento brasileiro, a postura brasileira, serviu de exemplo para a região. E assim, eu falei aqui, o Comitê Gestor, o Grupo Temático da Abrasco e a presença da OPA, super importante durante todo esse processo, para a gente elaborar um posicionamento brasileiro. Antes de começar o posicionamento brasileiro, eu já destaco assim, por que eu estou aqui falando? A gente teve essa publicação das experiências que foram selecionadas nas Américas, foi um processo rigoroso de avaliação, foi para Washington, e aí eu queria mostrar para os que estão aqui, isso foi tirado da página da OPAS, que nós tivemos 8 experiências brasileiras, mas, a princípio, as 5, né, que são as que estão em destaque, as outras eu acrescentei. Então, aqui, para a região Nordeste, nós tivemos a Rede Pernambucana de Municípios Saudáveis, que passou por um processo rigoroso. E nesse livro daqui, nós temos a citação da rede, por que foi selecionada como programa de saúde em todas as políticas, né? Também se tem acesso na internet a esse livro, a essa publicação. E, bom, vamos para o documento que é que... Ai, Deus, obrigada. O que é que foi definido como saúde em todas as políticas para esse trabalho, esse posicionamento brasileiro? Bom, nós decidimos, assim, foi pactuado nesse processo longo, que a saúde em todas as políticas no Brasil é uma decisão política deliberada de avaliar de maneira sistemática os impactos de todos os setores necessários ao desenvolvimento sustentável, ao bem-estar na saúde e das populações e nas opções políticas, escolhas e não escolhas de que um país lança mão. Trabalha com múltiplos atores de diferentes esferas e setores, trabalha com instrumentos de monitoramento para a prestação de contas e transparência das ações, com melhorias na saúde da população e ação sobre os determinantes sociais da saúde. Assim, as melhorias na saúde da população e ação sobre os determinantes não podem ser alcançados pelo foco isolado nas políticas do setor saúde, mas requer ações que perpassam todos os setores e campos de políticas. O setor saúde sozinho não é capaz de garantir acesso equitativo ao serviço de saúde, à proteção da saúde e à gestão e sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde. Para esse documento também deve-se reconhecer principalmente o alcance da equidade como princípio maior na formulação de políticas públicas
que favorece a distribuição justa do poder e recursos de toda a natureza, de forma a promover acesso a bens e serviços, garantindo a diversidade étnica, de gênero, de orientação sexual e cultural. E a gente teve um debate também bem forte, né, Débora, na época, que vamos mudar de saúde em todas as políticas para equidade em todas as políticas. Claro que é saúde em todas as políticas o tema, mas eu queria deixar o registro que é tão forte, ficou tão forte no documento a equidade como um princípio que a gente colocou como eixo assim, central. E tinha uma preocupação, como não fazer mais do mesmo com essa proposta. E no consenso, né, que tivemos, se disse que para não fazer mais do mesmo é preciso reconhecer a necessidade da articulação das agendas dos movimentos sociais, dos eventos, alguns dos que Débora já falou aqui, dos documentos e declarações que têm acontecido em todo o mundo e que convergem para o reconhecimento da saúde como componente fundamental para a construção e avaliação de países e políticas públicas que têm foco no desenvolvimento humano sustentável. Deve-se reconhecer também a necessidade de articulação das agendas internacionais da promoção da saúde, do desenvolvimento sustentável, dos objetivos do milênio, das doenças e agravos não transmissíveis, da saúde em todas as políticas, com agendas nacionais. Agenda Estratégica de Saúde para o SUS, Abrasco, SEBS, Rede Unida, Associação Paulista de Saúde Pública, CONASEMES, Conselho Federal de... Reconhecer a defesa do direito universal à saúde mediante a garantia de acesso à cobertura e a sistemas universais públicos, integrais e de qualidade. Esse é um tema que está... Oi? Tem alguma coisa? O CF, pois é. E, pois é, eu parei assim. Essa questão do reconhecimento da defesa do direito universal à saúde está bem atual por conta da Assembleia agora Mundial, né, de Saúde, da ONU, que reconhece esse direito, e está sendo uma discussão para a agenda pós-2015. Também o que a Débora já falou bastante aqui, que é muito evidente no Saúde em Todas as Políticas, é a explicitação de conflitos de interesse entre os setores, já que a gente fala em saúde em todas as políticas, então conflito de interesse é um tema assim, hoje bem trabalhado, investir na superação destes. E a proposta para alcançar a saúde em todas as políticas no Brasil é pensar na reorientação do processo de construção, de desenvolvimento e de avaliação das políticas públicas, mediante coerência de agendas nos diferentes âmbitos com processos de coordenação intergovernamental. Reduzir situações de vulnerabilidade pelas diversidades, a necessidade de criar uma instância colegiada de todos os ministérios do governo, ligada, por exemplo, ao Gabinete Civil, criar uma instância em nível estratégico no Ministério da Saúde para articulação, monitoramento e avaliação das políticas de desenvolvimento sustentável e saúde. Ainda a necessidade de se estabelecer mecanismos de avaliação de impactos na saúde das distintas políticas públicas ou, preferencialmente, integrar o componente saúde em avaliações de impacto de outros setores. Acho que isso é muito que Regiane chama bastante atenção sempre, né, Regiane, dessa questão. Reconhecer a necessidade de estabelecer mecanismos para valoração acerca dos custos associados aos impactos de outras políticas na saúde e vice-versa, no intuito da otimização de recursos. Reconhecer que o desafio da promoção da saúde na América Latina consiste em conciliar os interesses econômicos com os propósitos sociais de bem-estar para todos, assim como trabalhar pela solidariedade e equidade social como condições indispensáveis para a saúde e desenvolvimento. E isso já estava na nossa Carta de Bogotá desde 1992. Reconhecer que é imprescindível promover o diálogo entre saúde, economia e desenvolvimento sustentável, tendo como perspectiva a justiça socioambiental. E aí, esse foi o documento que nós levamos para... Nós discutimos na conferência, aqui no encontro regional, e no documento final, muita coisa foi aproveitada, né, Débora, assim, do documento das Américas, sim, do documento das Américas. Né? E
Na continuidade, me foi pedido para falar um pouco da conferência que acabou de terminar, outra conferência global de promoção da saúde. Essa primeira é mais política, é fechada, como a Débora diz, e tivemos uma que terminou quinta-feira, na Tailândia, em Pattaya, que era sobre melhores investimentos para a saúde e que tratou muito de saúde em todas as políticas. Então, continuou-se, continuamos com a mesma temática. E, então, as 3 plenárias principais, agora, da Conferência Mundial, que foi a conferência mais científica, apresentação de trabalhos, foram, primeiro, quais os melhores investimentos para a saúde e o bem-estar das pessoas. A segunda plenária, mais importante, foi até onde temos investido em sistemas de promoção da saúde, e isso um dia será suficiente, de fato, e promovendo saúde em todas as políticas, sucesso e desafios. Eu grifei essa segunda plenária porque foi onde tivemos uma representação brasileira. E aí, na representação brasileira, saiu na capinha do jornal que saía diariamente, agora lá em Pattaya, a foto da nossa colega Deise Rocha, que é da UNB, que foi quem falou a respeito. E aí teve um destaque na comunicação da conferência, falando que investir nas pessoas e nos sistemas baseados em evidência, né, é o caminho. Aí não seria bem, investir nas pessoas é o caminho a seguir. Então, a Deise apresentou na plenária 3 investimentos do Brasil na promoção da saúde. Eu escutei um pouco antes aqui numa das palestras, acho que nós falávamos em grandes impactos, da dificuldade de juntar a assistência básica com a promoção, mas aí foi o foco que a Deise deu, foi trazendo daqueles programas que foram selecionados, aquelas experiências selecionadas para Helsinki. Ela destacou as 3 de âmbito nacional e que tem respaldo nas políticas oficiais e que fazem uma interlocução grande com a assistência, com a assistência, e ela falou sobre o programa Bolsa Família, do Brasil Sem Miséria, a Rede Nacional de Núcleos de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde, e sobre o programa de saúde na escola. E também teve uma grande repercussão. E outros temas de destaque na conferência foram os determinantes sociais da saúde, doenças crônicas não transmissíveis, hábitos saudáveis. Espiritualidade e saúde teve um grande destaque nessa conferência, talvez por estarmos num país budista, não sei, mas teve um destaque bem grande. O pessoal do Butão também, com a questão da felicidade, teve plenárias bem importantes. Ao mesmo tempo, discussões sérias sobre financiamento da promoção da saúde, investimento em pesquisas na área de promoção, letramento em saúde, inovação, e a própria saúde em todas as políticas. A gente queria mais informar, mostrar um pouco a participação brasileira, e temos no final aí a Deise fazendo a apresentação e apresentando a Política Nacional de Promoção da Saúde também. E é isso que tínhamos, era informar para vocês o que aqui se anda discutindo em saúde em todas as políticas e qual a posição brasileira. E aí, não vou fechar sem dizer que a discussão está se ampliando no mundo inteiro. E tem um convite aqui, vou já falar, Curitiba, tem um convite aqui para um fórum de saúde global, de saúde em todas as políticas, que vai acontecer de 22 a 25 de novembro, em Taiwan, que está com uma programação maravilhosa, com um aprofundamento no... Sorteando uma passagem para o evento. Quem ficar até o final aqui hoje vai ser sorteado, tá? Então, assim, a discussão bem profunda. E a melhor notícia que a gente pede à torcida de todos é que nessa conferência nós encerramos a conferência. Essa conferência acontece a cada 3 anos. A conferência da UIPS, que é a União Internacional para a Promoção da Saúde e Educação.
a cada 3 anos. Então, esse ano foi na Tailândia e nós propusemos no final da conferência que a próxima seja no Brasil, em Curitiba. Então, nós estamos na torcida porque a decisão vai ser tomada em dezembro e também porque a África do Sul também pleiteou. E o continente africano nunca teve conferência da promoção da saúde lá. Na América Latina teve uma vez em Porto Rico, em 90 e alguma coisa, foi a única. Mas a gente está com bastante esperança que possamos trazer a próxima Conferência Mundial para Curitiba em 2016. E aí foi a nossa colega Simone Moisés que... Onde que está ela? Simone, que organizou tudo lá. Temos apoio, um apoio grande em Curitiba e precisamos de apoio de outras instituições brasileiras para conseguirmos trazer essa conferência para o Brasil. Já dá, sim, da Abrasco, sim, já temos apoio da Abrasco, já que somos membros da Abrasco, falamos em nome do GT da Abrasco também, e do Ministério da Saúde também já temos apoio, então queremos contar com outros. Não, isso. E, além disso, o prefeito e o secretário, né, de saúde também de Curitiba encaminharam também apoio, né, à vinda. Então, todos na torcida. Obrigado. Ronice, agora já devidamente nominada, Ronice Franco de Sá, com o seu certificado consertado. Então, nós vamos tentar abrir aí um período curto aí de inscrições. Eu pediria para usar o mesmo sistema, apesar que eu já vi gente lá atrás pedindo para falar, mas, por favor, pessoas trazerem aqui o crachá ou se aproximarem aqui, por favor, da mesa, já que agora aqui nós não temos essa logística toda. Patrícia Zorra. Eu vou me inscrever também. Patrícia, por favor. Cadê? Tá chegando. Onde é que está? Atrás da pilastra. Marcos. Já sabia, por favor. Eu queria só avisar a todos que as apresentações vão ficar disponíveis aqui para o portal, tá? Então, todas as apresentações que estão aqui serão disponibilizadas posteriormente no portal. Vamos lá, já temos um conjunto de inscrições. Eu não vou ser chato, mas vou ser rígido aqui, com pelo menos, preciso falar em 2 minutos, tá? Porque senão não dá tempo a gente percorrer todos aqui que querem falar. Vamos lá, Patrícia. Boa tarde, meu nome é Patrícia Ribeiro e eu sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. E atualmente participo da coordenação de uma cooperação entre a Fiocruz e o CONAS e CONASEMS. Então, eu tenho estado bem próxima de trabalhos que procuram fazer um panorama do ambiente de gestão pública da saúde hoje nos estados, tanto em relação ao planejamento quanto em relação ao financiamento. E aí, e esse seminário também, essa conferência, tem demonstrado a importância da gente lidar com a diversidade de realidades sanitárias que sugerem também intervenções específicas e talvez bastante pousadas no território local, né? Então, eu estava vendo a apresentação e fiquei me perguntando o seguinte, primeiro, uma dúvida mesmo, como são definidas as metas internacionais desses programas? Né? Porque aí vocês falaram, mas aí é para ser concluída essa agenda, quem não cumprir acontece o quê? E eu fiquei realmente curiosa de saber como são definidos esses percentuais que vão ser aplicados no mundo inteiro. Então, se nós já somos diversos, que dirá o mundo, né? Então, isso é uma questão.
E a segunda questão que eu queria colocar é como essas formulações, né, esses acordos, vão se traduzir no planejamento setorial. Porque quem vai responder por essas ações são os governos nacionais e locais, né, que já tem uma agenda bastante complexa dada pelo Ministério da Saúde para além dos problemas locais que ele já tem que enfrentar. E quando entra essa agenda, eu fico perguntando assim, como é que a gente faz, é o como que me preocupa, né, um pouco. Zohar, por favor. Perdão, depois Marcos, de Recife, tá? Boa noite. Meu nome é Zohar, sou coordenadora da Unidade de Determinante Social da Saúde, doenças, riscos para a saúde, doenças crônicas não transmissíveis e saúde mental na UPAS aqui no Brasil. Como vocês podem ouvir, sou estrangeira, sou francesa, mas espero que vocês consigam ouvir, entender, compreender meu português. Primeiro, quero cumprimentar a mesa, a Débora Malta, a Ronice e também a Volcler para coordenar essa mesa. Quero principalmente agradecer Débora e Ronice, porque acho que é interessante o que elas apresentaram, principalmente dar uma visão do que é o que aconteceu durante os últimos meses, principalmente na preparação da 8ª Conferência Global de Promoção da Saúde. Só que gostaria um pouquinho dar, se você concordar, mais alguns elementos que acho que foi um processo muito longo, um processo muito interessante, começando por uma consulta nacional que foi feita no mês de fevereiro, aqui no Brasil, foi muito interessante, e depois tivemos uma reunião regional de preparatória da conferência, final do mês de fevereiro, com todos os países da região das Américas, para preparar um posicionamento dos países, que foi, como explicou Débora, diretamente discutido com outras regiões na Helsinki. Que temos que destacar, que destacou também Débora, mas que queria Débora também destacar, foi realmente o posicionamento da região das Américas, todos os países, América Latina, francófonos, anglófonos também, marcaram bastante na agenda global o conflito de interesse, que eu acho que é um tema que é muito interessante, muito importante, e que não podemos perder de vista esse aspecto. Também, na abertura da mesa, na abertura do evento, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, doutora Margaret Chan, também, pela primeira vez, ela colocou o conflito de interesse no debate, chamando os países, os Estados-membros, a tomar em consideração esse aspecto. Acho que vai ser muito importante, um dos grandes desafios no futuro. E então, o que quero dizer? Ao nome da Organização Pan-Americana da Saúde, gostaria realmente de reiterar nosso compromisso como Organização Mundial da Saúde, OPS, é apoiar os Estados-membros, neste caso aqui, eu apoiando aqui no Brasil, realmente a trabalhar na implementação das recomendações da Conferência Global, da Helsinki, primeiro, e também explorar também a possibilidade de trabalhar um pouquinho mais também sobre o tema muito delicado de conflito de interesse. Realmente vejo que é um tema que no Brasil vai ser um dos grandes desafios, já é um tema muito importante e queria saber realmente ver como podemos abordar esses aspectos, principalmente abordando também os determinantes sociais da saúde e para poder reduzir as inequidades em saúde. Então, era principalmente um comentário dizendo que realmente queria reiterar nosso compromisso. Obrigada. Marcos. Bem, boa noite a todos. Eu sou Marcos, sou doutorando do Centro de Pesquisa João Magalhães. A gente está num doutorado internacional que tem por nome Direitos Humanos, Saúde Global e Políticas da Vida. E assim, o que eu queria falar em relação à reflexão que faço da conferência é o seguinte: a gente tem que sempre, tá voltando aos conceitos do relatório Burtrand, e dois aqui me chamou a atenção. O princípio da equidade, que é importante, mas sobretudo da participação. A gente ainda tateamos em envolver as pessoas nos processos de discussão do que nós queremos enquanto sociedade. Na sessão anterior, eu fiquei impressionado como essa questão de implantação
de empreendimentos no território brasileiro, ele é dado como uma coisa determinista, é assim mesmo, e não importa discutir com a sociedade o que se quer. Eu falo principalmente isso, professora Ronice, por causa desse processo que a gente tem tentado avançar com essas ideias de municípios saudáveis, não é? E a gente luta o tempo todo contra a política econômica, o projeto de desenvolvimento econômico que o Brasil adotou, e o que a gente se vê constantemente com um processo de violação do direito das pessoas de participar, e que automaticamente denuncia que não existe sustentabilidade na política econômica brasileira. Por exemplo, Belo Monte, que violou os direitos dos povos indígenas do Oeste do Xingu, aqui em Pernambuco, os caiçaras na ilha de Tatuoca, em Suape, agora recentemente em Cabedelo, a disposição inadequada do coque verde de petróleo, que é empurrada sobre a população, e nessas políticas econômicas não se discute a proteção do meio ambiente, porque o ambiente equilibrado ele é necessário à saúde de qualidade, à saúde, né? Porque estar vivo não precisa de ter saúde, a gente pode estar vivo e estar doente, não é? Agora, a saúde ela nos permite lutar por um bem viver, por um viver melhor. Então, acho que a gente precisa fortalecer mais isso dentro do SUS, dentro das políticas de promoção da saúde, porque o que a gente vê é a implantação de núcleos de monitoramento de acidez e violência. A gente está continuando correndo atrás do prejuízo, do leite derramado, tentando evitar, porque as doenças crônicas, algumas delas têm relação direta com a questão ambiental. O câncer, por exemplo, você não consegue isolar um fator específico. Muitas vezes é a exposição à poluição ambiental e outros determinantes. Obrigado. Inês, por favor, cadê você? Depois Domingas, depois Valcler. Marinês, atualmente consultora nacional da OPAS, para um termo de cooperação com o Estado da Bahia. O que eu quero perguntar à mesa, né, se vocês consideram, quando vocês fazem um elenco de políticas, né, que foram importantes nessa promoção da saúde, se vocês consideram que as chamadas políticas transversais e interseccionais são parte dessa experiência. Por quê? Né? Por que sim ou por que não? Então, nós temos políticas que foram instauradas já há alguns tempos, como de gênero, promoção da igualdade racial, direitos humanos. A gente considera que isso são políticas importantes, porque se a gente não visibiliza, não estou considerando. Essa é uma questão. Nessa mesma linha, né, quando a gente levanta quais são os antecedentes, onde a gente se ancora para esse tema, né, de promoção da igualdade racial, faltam grandes marcos mundiais em termos das Nações Unidas. A gente teve a Conferência de Cairo, que é extremamente importante nesse sentido. A Conferência de Beijing, das mulheres. A Conferência Mundial contra o racismo, xenofobia. E a gente não toma esses compromissos mundiais como fazendo parte desse processo. E eu queria também, finalizando, que nós vinculássemos no pós-2015 compromissos também mundiais. A gente teve décadas dos povos indígenas que avaliaram os determinantes sociais em saúde. A gente não está considerando aonde chegamos ou não com essas décadas. Tivemos a década dos povos ciganos, que a imensa maioria das pessoas nem sabe que existiu. Temos a década dos povos afrodescendentes. Ou seja, como nós vinculamos isso e também como nós superamos essa agenda mínima, né? Porque a gente está considerando reduzir o analfabetismo, que é importante, eu não estou minimizando, mas a gente fica dentro de um pacote mínimo. Nós estamos falando pós-2015, a era da alta tecnologia, e para alguns grupos, eu estou pensando que reduza a mortalidade infantil, é importante, que não sejam analfabetos, só que o mundo já vai estar num outro patamar. Então, como a gente alia essa retomada e a efetividade de uma promoção e de países que sejam efetivamente de todos e todas? Inês, Domingas. Não? Tá aí?
Eu sou Domingas do Maranhão, de uma pequena cidade chamada Bela Vista do Maranhão. Eu quero fazer a pergunta do Maranhão. Eu quero fazer a pergunta para a mesa o seguinte: esses documentos foram produzidos nessa conferência. Vai mandado para o Ministério da Saúde, em Brasília, vai mandado para a Secretaria de Saúde dos Estados e para a Secretaria de Saúde dos municípios, e nós que estamos participando temos condições de ter esse documento para, além de contribuir lá no município, no estado, cobrar e estar sabendo o que está se passando. Eu vou tentar ser bem rápido aqui também. Um comentário, primeiro uma informação, a gente tem feito uma discussão sobre essa questão dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Agenda pós-2015. Nós, que eu estou falando na Fiocruz e junto com outras entidades, né? E a gente tem disponibilizado alguns documentos. Nós acabamos de produzir um documento, estamos colocando em consulta pública, um documento voltado exatamente para o posicionamento nosso acerca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para que a gente possa tentar discutir. Isso está no site, se eu não me engano, já deve estar no site da Fiocruz, se não tiver, vai estar muito brevemente, e tem um site específico que chama sauderio20.fiocruz.br, e lá nós estamos tentando fazer exatamente esse debate, que eu acho que tem uma questão fundamental, e aí, pegando carona no conceito, né, do conflito de interesses, tem uma questão que está muito central para nós nesse debate no plano mundial, que significa a discussão acerca de cobertura universal e sistemas universais de saúde. A defesa nossa tem sido pela Constituição de sistemas universais de saúde. E parece uma bobagem, parece um detalhe, mas não é. O debate tem sido colocado, é um debate voltado para a necessidade de ter metas de cobertura universal. E isso é um debate central que está colocado, principalmente do ponto de vista da política que nós desenvolvemos no país e da luta de conflito de interesse que a gente tem. Eu acho, por exemplo, que a nossa conferência aqui ela deve ter uma posição muito clara acerca dos subsídios da renúncia fiscal que hoje financia o setor privado de saúde, que faz com que a gente tenha muito problema no sistema de saúde. É uma grande sangria que a gente tem no sistema de saúde e que prejudica qualquer discussão acerca de determinação social, acerca de promoção, acerca de qualquer coisa que a gente queira. E nós estamos nos posicionando internacionalmente em cima desse tipo de questão. Eu acho que isso é um demarcador. A outra coisa que eu queria... Oh, meu Deus, acabei passando do tempo aqui. Né? Tinha que falhar, né? O cara que coordena, não tem jeito. A outra questão que eu queria chamar a atenção se refere a essa nossa discussão. Eu acho que é muito importante a discussão da promoção da saúde, mas ela não pode virar uma discussão de setor, uma discussão de promoção, como se fosse mais um setor que nós estamos criando dentro da saúde. Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso nos leva a uma setorização muito prejudicial ao conceito, inclusive, da própria questão dos determinantes sociais. E isso é um risco que eu acho que a gente deve estar permanentemente colocando na mesa para a gente debater como é que a gente aborda essas questões, né? As questões colocadas pela Maria Inês aqui, da tradicionalidade, da questão, ou seja, de um conjunto de agendas que estão dadas aí para nós e que muitas vezes nem sempre estão refletidas nessas próprias conferências aqui, com as quais, inclusive, eu concordo com os debates, mas muitas vezes eles acabam esterilizando, de alguma forma, um outro conjunto de agendas que estão colocadas para nós como fundamentais, principalmente os povos do Sul, né, e os povos que devem fazer mais cooperação e devem trabalhar mais horizontalmente em torno dessas temáticas que estão colocadas aqui hoje. Então eu queria chamar a atenção dessas questões enquanto questões importantes e convidar vocês todos a visitarem o nosso debate que a gente está fazendo em torno desse documento lá na Vamos lá na Ronice Franco do Sá e Débora Malta. Eu queria começar um pouco pela Maria Inês, para falar, Maria Inês, que nós estamos num momento bem importante que nós começamos até aqui ontem, testando a metodologia, que é a revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde, né? Então, acho que é um momento que o pensamento é esse mesmo, a gente escutar, tem uma metodologia que a gente vai escutar diversos setores, escutar movimentos sociais, pessoas de dentro do setor saúde, as pessoas de fora do setor saúde, tanto com oficinas regionais, como
com a pesquisa Delphi, como com a consulta pelo FormSUS, né, com o Ministério da Saúde, e oficinas de consenso e seminário nacional. Então, eu acho que todos estão convidados a participar dessa revisão da Política Nacional de Promoção da Saúde, para que a gente possa dar voz exatamente a para juntar com essas políticas transversais mais interseccionais, como foi falado. Eu, particularmente, trabalhei muitos anos, no século passado mesmo, com saúde do índio. Trabalhei em diversos locais no Brasil, trabalhei muito com saúde do índio e entendo perfeitamente o que você tá falando. Então, eu queria destacar isso. Oi, quer falar alguma coisa? Não, Regiane. Ah, não, pensei que você tinha falado. Não foi. O Marcos falou da dificuldade da gente trabalhar, né, com propostas como essas, por exemplo, como a que a gente apresentou dos municípios saudáveis, é que a gente tem mais facilidade em entrar em municípios de pequeno porte, de pequeno para médio porte. Acho que até a Tânia Bacelar frisou um pouco isso ontem, ela falou isso com a gente também no encontro de rede de municípios saudáveis que fizemos em novembro. E assim fica mais fácil, porque a gente trabalha tem toda uma metodologia para unir gestão e população e levar reflexão e tal, e tal. Então, é um pouco diferente, né? Os contextos têm que ser analisados do jeito da forma que são. A gente trabalhar com municípios menores facilita um pouco. A gente trabalhar com metrópoles e grandes municípios, aí já a questão fica diferente. Não sei se foi bem por aí que ele falou. A pergunta sobre como são concebidas as metas internacionais, acho que isso a Débora sabe falar mais do que eu. Os comentários, acho que são esses iniciais que eu tenho para fazer. Bom, então, em relação à questão de como é que são feitos esses acordos, inicialmente em relação às metas das doenças crônicas. A primeira conferência da Organização das Nações Unidas, em 2011, em setembro de 2011, na verdade, ela retirou um compromisso dos chefes de Estado, né, e aí foi um compromisso firmado direto com os presidentes, da importância de se assumir metas e de se criar, então, junto à OMS, espaços e fóruns para essa definição. Bom, então, isso foi em setembro de 2011. Na sequência, a OMS ela organizou esse processo de consulta e a OMS faz reuniões periódicas, antes, inclusive, da Assembleia Mundial da Saúde, que acontece sempre no mês de maio. Tem as plenárias, né, onde, inclusive, o Brasil ele é membro, né, do Comitê Executivo e participa. E aí, em 2012, na Assembleia Mundial da Saúde, já foi tirado um primeiro compromisso da OMS, aí junto com todos os países, na redução da mortalidade por doenças crônicas em 25%. De onde saiu esse número? Já haviam documentos anteriores da OMS, inclusive de 2005, que colocava uma meta de redução de 2% ao ano. 2% em 10 anos vai mais ou menos dar isso, em torno de 25%. E porque, enfim, isso tem todo um processo de monitoramento, claro, dos países que têm sistemas de informação. Que isso é factível, inclusive o Brasil, a gente vinha caindo 1,9, esse ano, agora, 2011, foi 2,07. Então, a gente já está conseguindo estar na meta. Bom, e aí foi feito um grupo de trabalho aí envolvendo as assessorias internacionais, né, a nossa embaixada, e a gente sempre participando, e também um comitê de especialistas, né? Então, a OMS se baseou aí em todas também, não só os especialistas, mas também com a PARRO, né, com todas as organizações da OMS, né, nos 5 continentes, e foram feitas várias consultas, né, muitas consultas, né, inclusive uma
em 2012, né? Foi por volta de novembro, e essa contou com 100 países. E assim, lembra a plenária de movimento estudantil? É mais ou menos assim, a gente ia para lá e ficava até acabar, era assim, acabava meia-noite, 1h, você ficava rodando num evento de doenças crônicas, mas comendo sanduíche, né? Assim, 3, 4 dias seguidos, domingo, segunda, terça, quarta, até fechar consenso. E aí, aquele consenso que eu mostrei, mas isso tudo está baseado em, a maioria baseado em evidências. Tem 2 ali que não estão baseados em evidências: deter obesidade e deter diabetes. Então, isso foi colocado, inclusive, para os países enquanto quase que um compromisso de agenda, mas todo mundo sabe que isso é praticamente inalcançável. A gente não tem nenhuma experiência no mundo ainda que tenha conseguido, por exemplo, deter a obesidade, né? Mas foi posto na agenda enquanto sinalizador. Bom, então, em relação ao pós-2015, a discussão não é muito diferente. Ela está, assim, a gente já foi feita uma consulta, que o Brasil, inclusive, não participou, da plenária da saúde. Foram 6 ou 7 plenários que estão sendo organizados. A da saúde foi em Botsuânia, foi agora, parece que janeiro ou fevereiro. E aí saiu um documento que meio que apoia esses 2 indicadores. Assim, primeiro, sinaliza fortemente que tem que entrar a saúde, mas é um documento, quer dizer, tem um acordo das Nações Unidas parcialmente. Quem conduziu foi a Unesco e a OMS. Então, 2 órgãos das Nações Unidas, e aí ele sinaliza em termos dos sistemas universais, e também faz uma referência positiva à questão da expectativa de vida. Mas também fala em doenças crônicas e tal. Bem, enfim, a posição do Ministério da Saúde em relação a isso, né, o gabinete e o colegiado do ministro já discutiram, e aí a posição é fundamental manter na agenda compromissos ainda não concluídos, tipo mortalidade infantil, mortalidade materna. É fundamental a junção das 2 agendas, ODM e ODS, entender que saúde ela faz parte do desenvolvimento, deve estar nas próximas agendas, necessariamente deve estar, e a posição é pela defesa dos sistemas universais, mas que a métrica disso pode ser, inclusive, a discussão da expectativa de vida, por exemplo. Eu acho que a gente não deve descartar um ou outro, expectativa, porque sistemas universais, você não tem métrica disso. Né? Isso, e a OMS, quando fala em sistemas universais, ela está entendendo isso de outra forma. Não é a universalização que a gente entende, não é sistemas públicos, né? Não implica, por exemplo, a discussão da vigilância, da promoção, é alguma coisa muito diferente, assim, a gente ainda nem alinhou. Para alguns países pode ser uma coisa mínima, né? Pode ser um pacote mínimo. E a discussão também, enfim, da expectativa de vida, ela, do ponto de vista de métrica, ela avança na qualidade, e a expectativa de vida saudável. Aí entra, por exemplo, a questão das crônicas, entra toda a discussão também das causas externas, da mortalidade infantil, meio que a gente abarca tudo. Então, assim, o que eu proponho é que a gente amplie fóruns para discussão. Eu acho que todos os abraços, por exemplo, devia pautar em todos os seus congressos, e aí chamar especialistas. Eu acho que a gente precisa, porque, olha, essa agenda, ela meio que conclui em 2014, né? Porque 2015 já é para implementar. Então, eu acho que a gente está com uma mobilização, e assim, bastante deficiente ainda, né? Mesmo que os Ministérios das Relações Internacionais estejam conduzindo isso, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Pode ser que mude. Bem, enfim, eu acho que a Domingas coloca da gente estar enviando esses documentos, né? Eu acho que isso é bem colocado. Na verdade, essa tradução aqui, ela nem foi feita pelo Ministério. Eu diria que tem que ser feita uma revisão também na tradução. A gente não tem um documento oficialmente traduzido, tem coisas que estão truncadas, né? Mas eu acho que assim, o documento em inglês a gente até assim, difundiu mais. Esse em português eu acho que precisa fazer uma boa revisão e a gente difundir e colocar em todos os sites. Acho que é super necessário. Obrigado, Débora. Obrigado, Ronice. Eu só queria dar o último aviso aqui que me pediram para falar sobre os endereços
onde encontrarão todas as apresentações desse evento. D de dado, ssbr.org, D de dado. Pode digitar ali também, mas enquanto ele vai digitando, a gente vai falando, que aí diverte aí o pessoal e tal. D de dado, ss, de sapo, br.org. Esse é um deles. O outro portal, D de dado, ssbr.org/N de nariz, de Nordeste, né? NE. Ok? Todos podem encontrar aí as apresentações e tudo mais. Faço propaganda também de um outro site, de um outro endereço, que esse é fácilzinho, foi distribuído aí, pena que eu não pude apresentar aqui hoje, que é o Ideia SUS, para as pessoas registrarem experiências bem-sucedidas, mal-sucedidas, práticas que visam resolução de problemas, que nós fizemos isso junto com Fiocruz, Conais e Conasems. É o Ideia SUS. Mas esses aí está escrevendo lá, DSSBR, tem que botar tudo em minúscula, .org. dsSBR.org/NE. Faltou G de gato, G de gato. É assim? Desculpa. O coordenador está desculpado. Gente. Olha, acabaram de me dar uma bela notícia aqui, que o jantar não está aberto para todo mundo, é só para os palestrantes. Não é uma boa notícia essa, né? Me pediram para eu dar essa notícia, que agora, então, infelizmente, o jantar está cancelado, gente. Queridas e queridos, o jantar está cancelado. E eu não posso fazer nada por isso. Ideia SUS. Ideia SUS, faça assim, .fiocruz.br. .fiocruz.br. Gente, boa noite, queridas e queridos, boa noite. Obrigado por estarem aqui. Eu estou sentindo que as pessoas querem ficar aqui, né?